Podemos então dar início ao nosso assunto que nós nos propomos nesta manhã. Então vamos aqui trazer o título. Vamos aqui trazer o nosso título. Aqui a gente a nossa proposta de assunto hoje, então, é a respeito do dever cristão de contribuição. Então, esse é a nossa proposta de hoje, dever cristão de contribuição. E nós vamos trabalhar com isso falando a respeito do começo, do princípio, onde tudo começa. Na verdade, tudo vai começar a partir do livro dos Salmos. Tudo começa no livro dos Salmos. Por que dever de contribuição? Por quê? Tudo vai começar no livro dos Salmos. O que está escrito no livro dos Salmos? Então, tudo começa no livro dos Salmos. Salmo 24, o versículo 1, vai nos dizer que tudo que existe pertence a Deus. E é por isso que nós devemos devolver um pouco daquilo que nós recebemos para o Senhor. Então, é isso que o livro dos Salmos vai nos falar. Tudo tem início, tudo começa no livro dos Salmos. Salmo 24, 1. Tudo que existe pertence ao Deus. Pertence ao Deus que criou os céus e a terra. Então, nós vamos observar que tudo o que existe começa, então. O Salmo diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo que existe pertence ao Senhor. Então, aqui é um bom começo para que nós demos a nossa partida do nosso assunto. Bom, agora a gente vai, então, iniciar mesmo o nosso assunto, trazendo aqui, então,
uma informação para os irmãos que é muito importante, que é a questão da contribuição. Então, o que acontece? Abel e Caim. Abel e Caim, nós vamos ver lá no livro do Gênesis. Nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Abel e Caim. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3, de 3 até 5. Ou seja, eles apresentaram oferta ao Senhor para agradá-lo. Depois nós vamos encontrar o que? Vamos ver aqui. Nós estamos vendo, primeiramente aqui, o precedente. Estamos vendo aqui primeiro o precedente dessa questão de contribuição. Então, é o nosso precedente aqui. Depois nós vamos encontrar Jacó. Então, mas antes, falando um pouco de Abel e Caim, a Bíblia diz o seguinte: e aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias o seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O trecho correto aqui, dessa parte do verso 4, segundo os originais em hebraico, é: Abel, por sua vez, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, Abel vai fazer o quê? Ele vai trazer esta oferta para o Senhor. A segunda hipótese aqui é Abrão. Abrão é a situação que está em Gênesis, no capítulo 14, os versos 18 até 20. O que acontece? Abrão, ele deu dízimo de tudo. Ele deu dízimo de tudo. Então, a palavra vai nos dizer que Abrão deu dízimo de tudo. E é muito interessante isso, porque Abrão vai dar dízimo de tudo. Muito interessante. E Melquisedeque, ele vai trazer então dízimo de tudo a Melquisedeque. Vamos diminuir um pouco o tamanho aqui. Isso. Então Abrão vai trazer o dízimo de tudo a Melquisedeque. Depois então nós temos Jacó. Jacó é a situação que está ainda em Gênesis,
Gênesis, no capítulo 28, dos versos 20 até 22, ele faz um voto: se Deus o abençoasse, ele daria dízimo. Muito bem. E isso nós vemos aqui. Não tem maiores dificuldades. Não tem maiores dificuldades. Pois bem, o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver as características dessas situações que alguns falam que são precedentes do dízimo. Quais as características dessas situações? Muito bem. Primeira característica que tem aqui é a voluntariedade. Ou seja, Abel e Caim, eles apresentaram ao Senhor. Deus não pediu nada para eles. Então eles apresentaram uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque no coração deles, eles tinham a intenção de agradar o Senhor. É óbvio, Adão e Eva já haviam errado, então já haviam desobedecido. Então eles queriam apresentar ao Senhor uma oferta. A segunda característica que nós vamos ver aqui, também nós vamos ver isso em Abraão. Ele coloca no coração dele. Nós vamos ver essa característica de voluntariedade também em Jacó. Também vamos ver essa característica de espontaneidade. Eles não foram obrigados. Então, primeira característica aqui é a voluntariedade e espontaneidade. Posso dizer assim. Espontaneidade. A segunda característica que nós podemos ver aqui é a generosidade. Generosidade porque, no caso, nós vamos enxergar isso no caso de Abrão. Abrão, ele dá dízimo de tudo. Ele tinha direito aos despojos de guerra e tudo, porém, ele vai dar dízimo de tudo. Ele pagou o pessoal que estava com ele, e aí sai Melquisedeque, sai Melquisedeque, que esse nome, irmãos, veja bem, esse nome não é um nome. Isso não é um nome, isso é um título, tá? Melquisedeque é um título. Então, é rei de justiça. Malqui é o nome de rei em hebraico, no hebraico antigo. E tzedek significa tzadik, significa justiça, justo. Então, ele vai apresentar, ele sai de encontro a Abrão, ele sai de encontro a Abrão, e ali ele sai com o pão e o vinho. E ali ele abençoa Abrão. Ele faz uma oração e diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Em outras versões está: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí a palavra diz: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, ele deu o dízimo porque ele foi abençoado pelo Senhor. Então, ele voluntariamente deu o dízimo. Então, vamos lá. E aí, ele deu o dízimo de tudo. De tudo.
A terceira característica que nós vamos encontrar aqui é a eventualidade. Por que eventualidade? Porque depois que Abrão deu, depois de Abel e Caim, nós vamos ver que passou um bom tempo até chegar a Abrão. Depois de Abrão, vai passar um bom tempo até chegar a Jacó. Jacó era filho de Isaac. Então observem bem que entre esse tempo, depois de Abel e Caim, Sete, muito embora depois de Sete vão começar a adorar o Senhor, conforme está escrito na palavra, mas mesmo assim não se fala de dízimo e nem oferta. Não se fala. Depois de Abel e Caim vem Abrão, Abrão vai, oferece o dízimo, mesmo assim, não vai. Abrão já devia estar ali perto dos seus 90 anos de idade, porque aqui no versículo 17, ele está com 99 anos, a palavra diz, então não se vai ver nem ler a Bíblia, ela não traz essa informação para nós. Então, aonde a Bíblia não diz, a gente só pode complementar ou com informações históricas confiáveis, arqueológicas. Se não tem isso, então não tem como você afirmar que era uma prática que teve periodicidade, que teve constância. Depois ainda vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó. Aí Jacó também, ele não vai dizimar imediatamente. Jacó, ele fez um voto. E aí, pelo próprio texto bíblico, o tempo cronológico do texto bíblico entre o voto que ele fez e quando ele pagou o voto, leva aproximadamente quase 20 anos. Quase 20 anos. Então, uma das características desses exemplos que precedem a lei de Moisés, são exemplos de dízimo na Bíblia que precedem a lei de Moisés, é a eventualidade. Então, não existe constância, não existe periodicidade. A quarta característica que nós vamos ver aqui é a gratidão. No caso, a gratidão está expressa na atitude que moveu Abraão. A gratidão está expressa na atitude que moveu Abel e Caim. A gratidão também vai estar expressa na atitude, ainda que tardia, que moveu Jacó. Então, a gratidão é uma característica. A outra característica que nós vamos ver aqui é a não obrigatoriedade. Ou seja, não há informações de que era obrigatório, que eles tivessem essa atitude. Óbvio, não tinha a Torá nessa época ainda. Alguns falam que a Torá existia implicitamente, não estava escrito, mas isso aí é uma coisa que não dá para a gente dimensionar. Então, a quinta característica, então, é essa característica da não obrigatoriedade. Obviamente, o que é voluntário e espontâneo é porque não é obrigatório. Isso nós precisamos concordar. Seria uma contradição se fosse assim. Então, é a não obrigatoriedade. É uma característica desses exemplos que nós estamos mencionando aqui. Então, são 5 características, então, que nós podemos ver que vão influenciar grandemente, fortemente, não só a Torá, como também a nova aliança. Eu estou colocando isso que está aqui para que vocês guardem isso aí,
e que vocês se lembrem disso, porque quando a gente for analisar o texto de 2 Coríntios, nos capítulos 8 e 9, nós vamos encontrar esses mesmos princípios, essas mesmas características. Nós podemos colocar aqui, são princípios, mas são características. Esses mesmos princípios nós vamos encontrar lá em 2 Coríntios, no texto lá de Paulo. Vamos colocar isso, nós vamos encontrar isso, melhor dizendo, lá no texto de 2 Coríntios. E é um texto que está encartado numa carta de Paulo, onde ele faz a sustentação do ministério dele. Então, é uma coisa assim extremamente valiosa, extremamente importante para nós. Então, aqui nessa primeira parte, é importante nós entendermos esse aspecto. O outro aspecto que nós vamos ver depois dessas hipóteses aqui, nós vamos ver que vai chegar a lei de Moisés. Por quê? Porque a primeira lei, ela foi escrita. A primeira lei foi escrita por Deus. A primeira lei foi escrita por Deus. Mas houve uma hipótese de uma segunda lei. Houve uma hipótese de uma segunda lei. E essa segunda lei, houve uma hipótese de uma segunda lei. E essa segunda lei, ela foi escrita por Moisés. Então, nós vamos ver que depois do episódio do bezerro de ouro, o que vai acontecer no episódio do bezerro de ouro? A tribo de Levi vai ficar do lado de Moisés. Ela vai ficar do lado de Moisés. Está aqui. Moisés desce do monte, dá de cara com o pessoal adorando o bezerro de ouro. Então tá aqui. Vamos lá. Vou tirar isso aqui. Então, a outra hipótese, o outro exemplo, nós vamos entrar agora na Torá. Então, tudo vai começar com a Torá. Vamos ver aqui a Torá. Então, na Torá, nós vamos encontrar aqui o quê? Alguns textos. Então, a primeira motivação aqui era a recompensa que Deus quis dar aos levitas. Então, era a preocupação, recompensa do Eterno aos levitas. Por quê? Porque os levitas ficaram ao lado de Moisés. Isso você vai ver aqui em Êxodo 32, nos versículos 26 até 28. Isso você vai ver claramente ali. Jesus Cristo, o negócio aqui tá...
Tem que diminuir esse treco do tamanho aqui. Ah, tá. Agora sim. Agora sim, oh, Senhor. Misericórdia, meu Deus. Agora sim, deu uma costa esse negócio aqui agora. Jesus Cristo, uma ferramenta nova. Eu estou aprendendo a lidar com isso. Então, a recompensa do Eterno aos levitas. E aí, depois nós vamos encontrar também em Números 18, nós vamos encontrar ali o Senhor falando a respeito dessa recompensa. O Senhor falando com Arão, em Números, no capítulo 18, a partir do verso 7. Mas tu e teus filhos, contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Isso é vosso. Isso é vosso serviço. E eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar, morrerá. Disse o Senhor a Arão: eis que eu te dei por separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas do filho de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Então, nós vamos ver aqui em Número 18, nós vamos ver isso também. Depois, nós vamos encontrar, de Número 18, nós vamos encontrar Deuteronômio 14. Então, a outra hipótese era Deuteronômio 14, os dízimos e ofertas. Então, nós vamos encontrar em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. Nós vamos encontrar ali os dízimos e ofertas. Quais as características, então, desses dízimos e ofertas, dessa situação? A primeira característica que nós vamos ver é, obviamente, a obrigatoriedade. Por quê? Porque era obrigatório, porque foi o Senhor quem determinou. Então, se nós observarmos também em Êxodo 34, e aqui está dentro desse capítulo, Êxodo 34, 26. Nós vamos ver ali: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. As primícias, os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então aqui está então o primeiro princípio do dízimo e ofertas na Torá. O segundo princípio é a medida. Qual era a medida? Que era dízimo. Dízimo significa a 10ª parte. Então tinha uma medida. Enquanto nos primeiros exemplos você vai ver que não tinha obrigatoriedade, não tinha medida, e quando não tem medida, você tem espaço para alargar, para aumentar, conforme a sua condição. Já na lei tinha uma medida, então não tinha espaço para isso, ou seja, era a 10ª parte. A terceira característica
que nós vamos encontrar aqui eram bênçãos e maldições. Eram bênçãos e maldições. Então, nós vamos ver isso aqui claramente. Nós vamos ver esse texto aqui. Em Deuteronômio 11. Nós vamos ver aqui em Deuteronômio 11, claramente. Nós vamos ver bênçãos e maldições em Deuteronômio 11. Se você não cumprisse, você cairia na maldição. Não tinha meio termo. Então está aqui: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, uma terceira característica, então, é aqui a punição para quem não cumprisse. A quarta característica aqui é a constância. A constância, ou seja, era anual e trianual. Em Deuteronômio 14, nós vamos ver que esta obrigação do judeu, do israelita, do hebreu, o dízimo era anual. Onde está escrito isso? Deuteronômio 14, 22. Então nós vamos ver lá. Deuteronômio 14, 22. Ou seja, certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes que, ano após ano, se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, a constância, a periodicidade dessa obrigação naquela época era anual. Colheita era anual. Cria talvez não fosse, mas era anual. E tinha também o dízimo trianual. Sim, tinha o dízimo trianual. Onde está escrito isso? Em Deuteronômio 14, de 28 a 29. O dízimo trianual está ali. Ao final de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, aqui a periodicidade que era anual e trianual. Agora, nós vamos ver uma outra característica também
Uma outra característica que nós vemos aqui, que nós vamos encontrar aqui também. Uma outra característica, que é o amparo ao mais necessitado. E isso tem a ver com uma preocupação do Senhor com o levita, e isso está escrito aqui. Nós já vimos que inicialmente os dízimos foram criados para amparar o levita, porque a herança que Deus deu herança para todo mundo, mas dos levitas, a recompensa foi poder servir ao Senhor. Então, mas o Senhor começou a ficar preocupado com os mais necessitados. Então, incluiu o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estavam ali nas terras de Israel. Então, uma grande preocupação do Senhor também é o amparo ao necessitado. E isso nós vamos ver onde? Isso nós vamos ver também ali. Estrangeiro, levita, estrangeiro, órfão e viúva. Nós vamos ver naqueles mesmos textos de Deuteronômio 14. Então a Torá, ela vem estabelecer em relação ao dízimo. E a sexta característica que nós vamos encontrar aqui era que dízimos e ofertas estavam dentro, faziam parte da liturgia de adoração. Então, vocês vão ver ali em Deuteronômio 14 e nos outros textos, praticamente, mas basicamente em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, nós vamos ver que para você aprender a temer ao Senhor, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor faça prosperar as obras das tuas mãos. Então, sempre nós vamos encontrar ali, sempre nós vamos encontrar a adoração. Isso aí vai ser uma constância nessa sistemática. O dízimo, então, fazia parte da liturgia de adoração ao Senhor. Isso aí é fundamental. Agora nós chegamos num outro momento importante do dízimo. Nós vamos encontrar um outro momento muito importante, que é a chamada criação das câmaras do tesouro. Sim, câmaras do tesouro. Nós vamos ver isso aonde? Nós vamos ver isso em Neemias. Neemias, no capítulo... Vamos ver aqui. Neemias, no capítulo 7. E é interessante observar, meus irmãos, que aqui nesse capítulo, é um capítulo que fala sobre as contribuições do templo para o templo. Muito interessante isso, muito interessante. Nós vamos ver aqui falando sobre as contribuições do templo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o retorno de Israel do exílio babilônico. Ou seja, ficaram lá 70 anos.
E aí nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar Esdras, Zorobabel, reconstruindo o templo. Vamos encontrar Neemias, reconstruindo os muros. E aí então, muros e templo reconstruídos, então o serviço do templo é restaurado. Aí eles fazem a restauração dos serviços do templo. E, como não poderia deixar de ser, para a restauração do serviço do templo, dependia de quem? Dependia dos servidores do templo. Quem eram os servidores do templo? Sacerdotes e levitas. E para poder fazer isso, era necessário que o povo cumprisse com a ordem que Deus tinha dado, de que tudo aquilo que fosse dado, que havia sido dado para Arão, lá nos textos que eu falei aqui, o povo deveria então cumprir aquela ordem do Senhor. Por quê? Porque se não cumprisse, tinha bênção, mas tinha maldição. Se não cumprisse, tinha maldição. Ninguém queria pagar para ver. Então, eles voltaram então. E só que aí, como o povo era muito obediente, eles começaram a trazer ofertas. Eles não tinham lugar, porque no templo de Salomão não estava previsto lugares para estocar nada nesse sentido. E aí então, Neemias vai criar a Câmara do Tesouro. Aonde está isso, pastor? Está em Neemias, capítulo 7. Perdão. Está em Neemias, capítulo 10. Nos versículos 38 a 39. Então, na verdade, nós vamos ver aqui que aquilo que é traduzido lá no livro de Malaquias, como casa do tesouro, na verdade não é casa do tesouro, é câmara do tesouro. Está escrito aqui em Neemias, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras do tesouro. Porque aquelas câmaras, ou seja, naquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então você vai ver que lá em Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, bem antes disso, ou praticamente na mesma época, porque isso aqui foi o período pós-exílico, e Malaquias foi um profeta do período pós-exílico, então você vai ouvir a mesma voz lá, o Senhor usando o profeta, falando com o povão, não aqueles que voltaram, mas falando com aqueles que ficaram, falando com eles: olha, vocês têm que trazer. E aí eu quero aqui, para encerrar, eu quero dar uma palavra aqui a respeito de Malaquias. É muito interessante. Por quê? Porque se nós formos observar, muita gente quer justificar dízimos e ofertas sempre.
usando o livro de Malaquias. E nós estamos observando aqui, nós estamos vendo aqui toda a sistemática do dízimo, o que justificou a criação da contribuição, do dízimo, o que justificou também a ordem de Deus, qual era a preocupação do Senhor, quais os princípios que estavam envolvidos nisso, os princípios que estavam envolvidos na atitude de Abel e Caim, os princípios que estavam envolvidos na atitude de Abraão, os princípios que estavam envolvidos na atitude de Jacó. Nós vamos ver isso aí. Começamos a observar os princípios envolvidos na atitude de Esdras, Zorobabel e Neemias. Então, a gente agora começa a entender a voz do Senhor no livro de Malaquias. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, que muita gente, muitos pastores, muitas denominações usam o livro de Malaquias para fazer uma espécie de constrangimento, de ameaça ao povo de Deus. E eu quero dizer aqui que eu sou muito contra isso. Muito. Por quê? Porque na verdade é um erro de interpretação. Eles fazem isso por um erro de interpretação. Porque eles acabam interpretando errado, vou até corrigir aqui, eles acabam interpretando errado. E aí começa a chamar a crente de ladrão, fala que vai entrar demônio na casa do crente. É uma mistura de erro de interpretação, de ignorância, de falta de conhecimento sistemático e misticismo. Começa a mistificar. Então, vamos ver aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias. Então, o primeiro capítulo, olha só, primeiro capítulo do livro de Malaquias, o primeiro versículo, nós vamos encontrar o que? Nós vamos descobrir para quem Deus está falando. Olha bem, historicamente, sistematicamente, nós vamos aprender aqui, nós vamos ver para quem Deus está falando. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Vou repetir. Sentença, em outras Bíblias está escrito, palavra do Senhor contra Israel. Aí vem aquele papo, não, porque a igreja substituiu Israel, a igreja é o Israel de Deus. Olha só, para com isso. Não existe isso. Não tem isso na Bíblia. Não existe. Isso é outra falácia, é outra ignorância que se multiplica e tem se multiplicado ano após ano. Israel nação é Israel nação. O Israel de Deus, entre aspas, é a igreja, sim, porém não substitui, não. Deus tem um propósito. Você vai ver isso no livro de Apocalipse. Você vai ver os judeus. Você vai ver Deus tratando com o povo dele. Você vai encontrar isso, sabe aonde, meu irmão? No livro de Romanos. Você vai encontrar o apóstolo Paulo explicando o papel, como é que a gente entrou nesse projeto de salvação de Deus aí, porque veio para Israel, de repente Israel tropeçou e foi nesse tropeço que nós fomos enxertados. Então não tem esse papo aí de igreja substituir a nação de Israel, não. Quando Deus fala para a nação de Israel, Deus está tratando com a nação de Israel. Quando Deus fala para nós, nós somos quem? Os povos, os gentios, as gentes, aqueles que não eram hebreus, aqueles que não foram constituídos, que não têm ligação genética, sanguínea com os israelitas. Vocês estão me entendendo? Pastor, então quer dizer que nada disso aqui serve para nós. Mas Deus está usando o profeta aqui
para chamar a atenção de quem? De vós mesmos, ó filhos de Jacó. É o que está escrito aqui. Então, está escrito aqui, Malaquias, capítulo 2, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quem são os filhos de Jacó? Jacó era quem? Como era o nome de Jacó? Israel. Então, Deus está chamando a atenção de quem? Está chamando a atenção dos filhos de Israel. Deus está chamando a atenção aqui, mais especialmente de quem? Dos sacerdotes. E aí, ele vai dizer assim, mas então, Deus está chamando a atenção dos sacerdotes. Basta você fazer uma leitura calma, detida, porque são pouquíssimos capítulos do livro de Malaquias, e você vai ver que Deus está tratando com os sacerdotes. E também está tratando com o povo de Israel que tinha ficado na terra. O povo de Israel que havia ficado na terra, Deus estava tratando com eles por quê? Porque era o contexto histórico em que eles estavam vivendo. Era um contexto pós-exílico. E naquele contexto pós-exílico estava acontecendo uma coisa muito chata, estava acontecendo uma coisa dramática. O que era? O que acontece é o seguinte, eles estavam sob o domínio, estavam sob um dominador. Eu anotei aqui na minha Bíblia a esse respeito e vou compartilhar com vocês. Então diz assim, mais ou menos 100 anos depois que os judeus regressaram do cativeiro babilônico, foi escrito o livro de Malaquias. Malaquias é contemporâneo dos profetas Ageu, Zacarias, ao mesmo tempo em que Neemias também estava vivo nessa época. Então, os judeus continuavam sob o domínio dos persas. E a situação econômica era muito difícil. Pagavam pesados impostos, eram oprimidos, enfrentavam seca e escassez de coisas básicas. Isso quer dizer tudo, sementes, coisas básicas. Diante desse quadro, o desânimo tomou conta do povo. O culto era extremamente formal. Por que era formal? Porque eles estavam acostumados com o Deus do caixotinho. Era o Deus da arca. Por quê? Até aquela época, havia o templo de Salomão, o Senhor se manifestava sob a arca uma vez por ano. Aquela sistemática de culto que eu não vou repetir aqui. Então, o Senhor se manifestava, aquela coisa toda. Beleza. Aí vem o exílio. Primeiro, o exílio de Israel. Foi todo mundo para a Síria. Aí mudou de império. Entrou o Império Babilônico. O Império Babilônico dominou o Império Assírio, entrou o Império Babilônico. Logo depois, em 586, veio o exílio babilônico. Aí foi Judá. Ou seja, 170 anos depois que Israel tinha ido para o exílio, vai Judá. Quem que foi para o exílio? Foram os nobres. Foram a casta sacerdotal. Foram os reis, os príncipes. A raia miúda ficou abandonada. Eles ficaram na terra. Não sobrou nada para eles. Eles dependiam de ter semente. Se não tivesse semente, não tinha como plantar.
Se não tinha como plantar, não tinha como alimentar o animal. Se não tinha como alimentar o animal não dava cria. Se não dava cria, eles não tinham carne, não tinham leite, não tinha vestimenta. Eles ficaram na miséria. Na miséria. E aí a pergunta que se faz é: aonde está o nosso Deus nessa hora? Cadê aquele Deus que construiu o templo maravilhoso, todo de ouro? Cadê? Por que eu tenho que levar o meu melhor para esse Deus que me largou no pior? Por quê? Olha só, a cabeça deles, a mentalidade deles era essa. Eles não estavam entendendo que Deus estava mostrando para eles que Deus não é só Deus de caixotinho. É o que Jesus vai falar lá para a mulher samaritana. Olha, mulher, virão dias, assim diz o Senhor. E a hora é que nem no monte e nem em Jerusalém, não é assim que está no texto? Lá em João, no capítulo 4, Jesus diz assim, a mulher fala assim, vós, João 4, 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas aí, Jesus falando, Jesus diz, versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha só, mais uma vez Deus mostrando que Deus não é limitado, ninguém pode limitar, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Aonde Deus quiser, Ele vai agir. No inferno, na macumba, aonde Deus quiser, Ele vai agir. Ele é Deus no monte, Ele é Deus no vale, Ele é Deus na planície, Ele é Deus no vento, Ele é Deus na tempestade, Ele é Deus sobre os mares, Ele é Deus sobre a terra, Ele é o Deus. O universo fica debaixo do trono do Senhor e a terra é o estrado dos pés do Senhor. Tudo que foi criado pela vontade dEle. Todas as coisas obedecem à vontade dEle. Aleluia! Dá glória a Deus aí, irmão. Então, Deus estava querendo mostrar para aquele povo isso. O que nós hoje entendemos, Deus estava querendo mostrar isso aí para aquele povo. Então, na verdade, o que Malaquias está falando é isso. E o contexto em que aquele povo estava. Ou seja, o culto era um culto formal. Um culto, o que é um culto formal? É um culto que é vazio. Você entra vazio e sai sem nada. É aquele culto que você tem que crer, porém a presença, nós fomos chamados, irmãos, para crer, nós não fomos chamados para sentir, porém, o sentir é o algo mais de quem crê. O sentir, a presença, é o prêmio, é a recompensa de quem crê que Ele está presente porque Ele prometeu. Então, quando a pessoa vai ao culto, hoje, nos nossos dias, a pessoa vai à igreja, ela crê que Deus está presente, por quê? Porque Jesus disse, onde estiverem 12 ou 13 em meu nome, aí estarei eu no meio deles, aí estou eu. Ele não disse aí estarei, conforme eu acabei de falar erroneamente, não, ele disse, aí estou eu no meio deles. Então, o Espírito do Senhor está presente, o Espírito Santo começa a agir, e começa a manifestar. Então, se nós cremos com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, nós somos fortes candidatos a sentir. Só que as pessoas não creem, mas querem sentir. E aí é um contrassenso, porque ele não crê, ele não sabe, mas ele quer sentir. Então tem pessoas que não se comportam, que não prestam atenção, que ficam divagando, é o chamado crente girafa. Entra na igreja, o corpo está na igreja, mas a cabeça está do lado de fora, a cabeça está no problema, a cabeça está na mulher, ou a cabeça está no namorado, no marido, ou a cabeça está no problema.
O culto naquela época de Malaquias era um culto formal, era aquele culto de ritual, de ritualística. Pouco a pouco, o amor pelas coisas de Deus foi diminuindo e o povo se voltou para a busca dos seus próprios interesses. É quando o Senhor diz: o filho, pela boca de Malaquias, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então, Deus estava mostrando para eles que ele não era um Deus só de caixotinho. E justamente no exílio, na adversidade, na privação, na dificuldade, Deus também se manifesta soberanamente. Amém? Eu espero que essa primeira parte você tenha compreendido bem. Você tenha compreendido. E quando em Malaquias fala, no capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O Senhor estava cobrando do povo de Israel por causa desse contexto histórico todo que eu acabei de passar para você aqui agora. Amém? Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Eu espero que esse estudo tenha sido edificante para a sua vida. Espero mesmo, espero no Senhor que esse estudo tenha sido edificante, que você tenha entendido aquilo que o Senhor quis falar ao seu coração nessa manhã. E também eu espero que essa palavra venha a contribuir para o seu crescimento, para a sua edificação. Semana que vem nós vamos entrar então, nós vamos falar um pedacinho do Novo Testamento. Nós vamos falar uma parte para pessoas que falam: não, mas Jesus também falou a respeito de dízimos e oferta. Olha só, naquela época ainda tinha templo, naquela época ainda tinha um sumo sacerdote, portanto, naquela época ainda vigorava a lei de Moisés. E outra coisa, uma coisa é Deus tratando com judeus, Deus tratando com a nação de Israel. Outra coisa é Deus tratando conosco, com as gentes, com aqueles que em todas as nações invocam e creem no nome do Senhor, com os enxertados, que somos nós. Então, Deus tem um tratamento. Isso nós vamos ver depois, está lá no primeiro concílio de Jerusalém. Nós vamos ver isso aí, vamos ver como o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, e Yaakov, o irmão do Senhor, nós vamos ver o que o concílio, o que todos os presbíteros, o que a primeira igreja decidiu em relação ao relacionamento, como deveria ser. Porque estava uma briga entre os judaizantes, Paulo e Silas. Os judaizantes querendo que as pessoas cumprissem a lei de Moisés, os rituais, aquela coisa toda, para então poder ser admitido como seguidor, como crente em Yeshua. Acontece que Jesus dizia, Paulo dizia, não é assim não. Eles não precisam ser obrigados. Aí ficou aquela confusão. Resumindo, olha só, quer saber? Vamos lá para Jerusalém e vamos tirar isso a limpo. Aí entra Pedro, que dá um testemunho formidável, maravilhoso, da experiência que ele teve. Antes disso, ele teve uma experiência com o centurião Cornélio, que não tinha nada a ver com o judaísmo, nada a ver, e foi batizado com o Espírito Santo. Cornélio e os que estavam com ele. Então, semana que vem, nós vamos entrar, então, nessa parte. E aí, depois, então, vamos fechar estudando o capítulo 8 de 2 Coríntios e o capítulo 9. Porém, nós já estamos cientes dos princípios que levaram o apóstolo Paulo a escrever, a gerar aquela sistemática do capítulo 8 e do capítulo 9. Nós já sabemos os princípios e aonde eles estão. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.
Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento, pedir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que abençoe a sua vida nesta semana, que Ele abra as suas portas, que Ele entre com providências, que Ele derrote os seus inimigos, que Ele faça você prevalecer, que Ele te dê boas notícias, bons encontros, que Ele dê ordem aos anjos do Senhor a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida, que o Senhor resplandeça a sua presença sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Cristo Messias. Amém. E graças a Deus. Então nós vamos encerrar agora essa transmissão. Eu quero agradecer muito a vocês que estiveram até agora comigo. Quero agradecer também a vocês que assistirão esse vídeo. E eu quero te pedir um favor em nome do Senhor Jesus. Se essas palavras trouxeram entendimento para você, se fez sentido para você, é uma palavra doutrinária, por favor, compartilhe isso nas suas redes sociais, compartilhe esse conhecimento para que outras pessoas também possam vir a um entendimento mais aprofundado, para que possam ser crentes cada vez mais maduros, crentes cada vez mais fortes, fortalecidos nas armaduras de Deus, possam ser crentes mais firmes, mais convictos, com mais entendimento, para que o poder de Deus possa agir e penetrar cada vez mais na vida desses irmãos. A paz do Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, seja contigo. A paz do eterno, do Salvador, seja contigo. Amém. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho